Não há impossíveis para o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, certo? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Você está sentado e você vai permanecer assim. E nós vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos com a igreja nessa noite. Vocês já sabem que eu amo compartilhar os textos da nossa leitura do dia, lá do Cola com Quem é Bênção. Quando a Vivi abriu Lucas 5, eu falei, uau, ela vai ler o mesmo texto que eu vou usar para ministrar. Mas hoje o mistério está em Lucas 5, capítulo 5, não é assim? Então, é um texto super conhecido, de algo maravilhoso que Deus fez que Jesus fez e foi visível. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler o texto de Lucas 5, você acompanha comigo aí na sua Bíblia, ou preste atenção naquilo que está sendo lido aqui, que eu vou ler bem devagar. Lucas 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha, já pensou, gente? Nós tão sedentos por ouvir a palavra, sendo trazidos à presença do Pai, não porque tem alguma estrela na adoração, não porque tem um grande preletor, mas porque Jesus está com a palavra. E a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes você já se apertou aí, ou já passou por situações difíceis para ir a algum lugar que você queria muito. Mas pense, essa multidão aqui se comprimia por causa da palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Essa ordem foi direcionada a Pedro, a Simão, e a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Lucas 5:5, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Eu quero que isso fique bem guardado no seu coração. Mas porque Jesus que está falando, porque a voz dele é audível, porque é a verdade encarnada, porque é a palavra deixada para mim e para você, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Foi uma pesca o quê? Maravilhosa. Foi uma pesca o quê? Maravilhosa. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Lembra que Simão falou: afasta-te de mim? Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, obrigada por tua palavra. Senhor, fala mesmo ao nosso coração, e que mediante a uma ordem tua, como foi dada a Pedro, nós possamos, Senhor, fazer aquilo que talvez para nós seja difícil. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridas e queridos, aqui nessa noite,
Nós estamos chegando ao fim de um ciclo que é esse semestre de discipulado, onde nós recebemos muitos direcionamentos, onde nós fomos instruídas na palavra, onde nós fomos discipuladas por outras mulheres, onde Deus falou conosco de várias maneiras e de diversas formas. Tinha hora que parecia que Deus conhecia a nossa história em particular, sim ou não? Tinha hora que a gente pensava assim, ué, quem foi que contou minha vida para minha líder? Tem hora que a gente fala assim, quando o pastor está ministrando, só pode ter contado o que acontece comigo para esse pastor. E muitas vezes parece que é algo bem direcionado só para as nossas vidas. E esse período ele está chegando ao fim, ele está hoje recebendo aqui um selo, recebendo da nossa parte gratidão ao Senhor, porque bem disse a Vivi, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei quantas de vocês tiveram dificuldades, eu não sei quantas de vocês tiveram algumas barreiras para concluir o curso. Eu não sei quantas de vocês, mediante a palavra ministrada, fizeram exatamente como Simão Pedro disse aqui, no versículo 5. Mestre, eu me esforcei a noite inteira e não peguei nada. Muitas vezes, durante a nossa jornada e a nossa caminhada, a nossa tendência, quando há alguma coisa que não foi bem sucedida, é falar, poxa, mas eu já tentei de tudo. Poxa, mas eu já fiz a minha parte. Poxa, mas eu já segui todos os direcionamentos. Mas eu já orei, e eu já fiz conforme me foi ensinado. E eu já conversei com uma pessoa, já conversei com outra, eu já fui orientada. Eu dei o meu melhor. E eu não vi nada acontecer. Talvez eu e você, muitas vezes, como Simão Pedro, digamos para Deus exatamente assim. Porque quando Simão Pedro responde para Jesus, mestre, eu pesquei a noite inteira. Eu penso que talvez Pedro pudesse estar bem cansado, sabe? Eu não sei quem trabalha à noite aqui, ou quem já virou uma noite fazendo alguma coisa, empreendendo alguma coisa. Eu acredito que muitas vezes pessoas que pescam, irmãos, abrindo um parênteses aqui, você já viu aquele adesivo assim? Dizer assim, tá nervoso, vai pescar? Quem já viu isso? Gente, eu acho pescar muito chato. Acho que se eu estiver nervosa e eu for pescar, eu vou ficar mais chateada ainda, porque tem que ter muita paciência, não é? Mas eu acredito que talvez seja uma rotina na vida de pessoas que pescam. Temos pescadores aqui de peixes, porque de homens toda essa igreja aqui amém? Mas eu não sei se você conhece, eu tenho um irmão que é apaixonado por pescaria, e sabe criança que gosta de entrar em loja de brinquedos, não é? Ele entra em todas as lojas que vendem artigos de pesca. Mas eu acredito que aconteçam algumas vezes assim. Tem vezes que pode ser um grande sucesso, mas tem vezes que talvez os peixes decidam não pular na rede ou no seu anzol, não sei. Mas Pedro diz aqui, olha Jesus, eu sei pescar. Jesus, eu só queria lembrar que você é carpinteiro. Você entende de madeira, de marcenaria, você entende de móveis, você entende de outras coisas, mas de pesca eu entendo. E eu passei a noite inteira. E se ele passou a noite inteira pescando, provavelmente os peixes que ele gostaria de pescar, eles eram mais fáceis de serem capturados à noite. E ele diz, olha Jesus, eu fiz o que eu precisava fazer, porque se tem um negócio que eu sei fazer é pescar. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, olha Senhor, eu estou cansado e cansada. Eu achei muito legal que um dos testemunhos que nós recebemos, e é uma estatística que existe quando nós dizemos que estamos cansados e que não aguentamos mais. A verdade é que você ainda tem 60% de força para prosseguir. Quer ver? Quantas vezes você falou que chegou ao teu limite, que você não ia mais fazer aquilo, que você estava abrindo mão, que você estava desistindo, e hoje você continua prosseguindo. Quantas vezes? Então Pedro talvez estivesse pensando assim,
E muitas vezes nós pensamos exatamente dessa forma nos nossos relacionamentos. Nós investimos, nós fazemos a nossa parte. Vou dizer, maridos, se tem um negócio que mulheres lutam, é a questão da submissão, a questão de dar honra, porque talvez ainda elas não soubessem como a submissão bíblica é algo incrível e protetivo da parte de Deus. Então, muitas mulheres, elas vivem às voltas com algumas situações, e elas podem estar pensando assim, mas eu já fiz tudo por esse homem, eu fiz tudo por esse casamento, olha, eu já fiz tudo pelo meu filho, e ele está fazendo escolhas péssimas, ele não está mais no caminho do Senhor, eu fiz tudo como mãe. E Pedro estava exatamente querendo, talvez, declarar algo nesse sentido. Olha, Jesus, eu passei a noite inteira, eu fiquei acordado, eu investi tempo, eu sei fazer. Se tem um negócio que eu sei manejar, é um barco. E se tem um negócio que eu sei lançar, é rede. E se tem um negócio que eu sei fazer, é entender a hora que o peixe está, o cardume está mais disponível para ser apanhado. Só que Pedro esqueceu de algo. Ele podia manejar muito bem a rede. Ele podia estar muito bem à frente da direção de um barco. Ele podia ser um ótimo gerente de negócios. Mas só o Senhor controla aquilo que Pedro e eu e você não podemos controlar. Só o Senhor Jesus controla aquilo que eu e você não podemos determinar. Pedro achava que sabia, mas eu conheço o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Ele é onisciente. Eu e você, às vezes, com a nossa mente pequena, limitada, não entendemos, mas o Senhor conhece. Se Pedro milita muito bem um barco e uma rede, ele milita muito bem o mar e as forças da natureza. Se lembra disso? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que tem o domínio de saber onde está um cardume, num lugar improvável, numa hora improvável? Esse é o meu e o teu Deus. E o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite, por mais que pareça que você sabe, que você conhece, que você detém o controle, Ele tem todo o poder e todo o controle. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que nós controlamos as pessoas. Muitas vezes nós achamos que controlamos os nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que estamos fiscalizando a vida do outro. Não é assim? Olha, eu vou lá e eu faço, eu sei onde está, eu sei o que está fazendo. Mas posso te dizer uma coisa? Só o Senhor tem o controle daquilo que eu e você não temos. Ele está cuidando de todas as coisas. Muitas pessoas me perguntam assim, Márcia, como fica o seu coração com o teu filho a tantos 1000 quilômetros de distância? Como você suporta? Eu digo o seguinte, eu sei que ele está longe dos meus olhos. E eu sei que há coisas que são inevitáveis. Ou eu acredito, irmão e irmã, na soberania de Deus, ou eu entro em crise. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não controlo peixe, irmão. Eu não controlo o vento, eu não controlo o mar. Mas aquilo que me cabe fazer, eu preciso fazer. E Pedro era bom nesse negócio de pesca, mas haviam coisas que não estavam sob o controle dele. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sabe aquilo que você não controla? As escolhas dos outros, por exemplo. Você não controla o que o outro escolhe. Você não pode determinar o que o outro sente. Já ouviu uma frase que diz assim, coração do outro é terra que ninguém pisa? Às vezes nós não podemos, mas nós temos um Deus que nos manda essa noite. Por mais que você ainda não tenha pescado nada, por mais que você esteja cansado, cansada,
Ele está renovando as suas forças e Ele está dizendo para você não parar, porque no improvável Ele vai fazer acontecer. Podem dizer para você, não tem mais jeito, vai voltar para lá para quê? Essa hora não tem peixe. Mas Ele diz, volta, vai lá, lança a rede, para de limpar a rede, porque ainda não é a hora. Pedro estava assim meio que invertendo o horário das coisas, espiritualmente falando, porque os pescadores limpavam as redes para que as redes não atraíssem ratos. Olha isso, a rede ela precisa atrair peixe. E se as redes ficassem sujas, animais roedores poderiam se aproximar e estragar a rede, mas o objetivo da rede não é atrair ratos. O objetivo do nosso mover e do nosso lançar e do nosso ir e do nosso não desistir é atrair pessoas a Cristo. Mestre, eu me esforcei, agora é contigo. Eu não vou desistir de clamar, porque eu ouço muitas vezes algumas pessoas falando assim, eu já orei por isso, agora eu estou entregando nas mãos de Deus. E quando eu e você falamos assim, significa, olha, cansei, desisti. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite, não desista. Não pare nessa barreira. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar vendo coisas físicas, mas no reino espiritual e na profundidade daquela água, Deus estava trabalhando. Ainda não terminou. Sabe, foi a noite inteira, mas o dia ainda vai raiar, está raiando. E não é para você desistir. Não terminou. Deus tem muito mais para mim e para você. Isso não é um obstáculo. Você não ver coisas não é um obstáculo. É possível vencer em Cristo. Por mais que eu não deseje voltar a orar, a clamar, por mais que o amor tenha esfriado, por mais que escolhas contrárias à palavra de Deus estejam sendo feitas, e eu não sei se você tem visto isso. Se eu pudesse escolher pelos meus filhos. Se eu pudesse escolher pelo meu marido, pela minha igreja. Se você talvez pudesse escolher por mim, quando eu faço escolhas tolas. Mas eu não posso. Mas ainda assim, eu vou lançar a rede, porque é Ele quem está falando. Eu e você podemos ter uma rede perfeita, um bom barco, dominar uma boa técnica, falar muito bem, sermos persuasivos, mas há coisas que só dependem do Senhor. Quando eles fizeram o que Jesus tinha mandado, a quantidade de peixes foi tão grande que as redes começaram a se rasgar. Não desista. Sabe, vocês começaram um discipulado e vocês ainda têm um grande caminho a trilhar. Você pode pensar assim, olha, já fui até aqui, eu já fiz o meu melhor, eu já fiz 1, 2, 3, eu já fiz 5, 1000, eu já fiz encontros, eu já fiz 1 milhão de coisas. Mas o Senhor ainda está dizendo, lance a rede. Não é para limpar ainda, é para voltar, é para continuar fazendo essa pesca, é para continuar confiando, é para continuar crendo que mediante a palavra de Deus, Ele pode fazer algo maravilhoso na tua e na minha vida. Muitas vezes eu e você desistimos, sabe? Mas se você entrou aqui nessa noite querendo desistir da sua vida, querendo desistir de projetos que Deus colocou na sua vida. Às vezes nós olhamos resultados e comparamos a resultados de outras pessoas, sabe? Talvez se estivesse um grande navio pesqueiro e olhassem para os peixes que Pedro pegou e falassem assim, só isso. Mas Deus não enxerga como eu e você enxergamos. Se Deus tem um projeto na sua vida e Ele já falou com você, não desista porque você ainda não viu resultados. Quantas vezes, sabe, nós observamos alguma coisa e a nossa vontade é deixar para lá. Márcia, você já teve vontade de chutar o balde e falar, chega? Irmão, você não tem noção. Mas logo eu me lembro de quem ordena, vá!
Não temas, eu sou contigo, eu estou com você, eu tenho todas as coisas e sustento todas as coisas com o poder da minha palavra. Eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, eu sou aquele que olho e enxergo aquilo que o homem não vê, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes saindo da minha boca. Eu sou o Senhor, eu sou o nome mais poderoso que você pode declarar. Eu logo me lembro quem é meu Deus, e eu sigo, e eu vou. Não desista, não se importe com as comparações. Talvez a minha, tua pesca seja homeopática, sabe? Não seja ao nível de ponto de afundar alguma coisa, um barco, mas os peixes estão entrando, mas as coisas estão acontecendo, mas está sendo contabilizado no reino espiritual. E eu e você precisamos entender isso. Quando eu obedeço, eu vejo algo maravilhoso acontecer. Eu quero que você tenha noção de que isso é na nossa vida em um todo. E a ordem de Jesus para Pedro foi: não temas, você está diante de mim, eu sou o Todo-Poderoso. Talvez como Isaías tenha falado: eu estou diante do Senhor e meus lábios são impuros. Pedro olha, é claro que Pedro queria Jesus. E eu e você precisamos ter essa visão de glória, de temor. Não perder o temor. Sabe quando eu olho Pedro dizendo: ai Jesus, ai de mim, se afasta. Eu sempre falo com a Meline: Meline, o temor ao Senhor, minha filha, o temor ao Senhor nos faz não seguir por certos caminhos. Por mais que eu esteja cansada, eu sei que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu sei que Ele vai me levar pelos melhores caminhos. Eu sei que eu vou ver a glória de Deus, independente do que está acontecendo à minha volta, eu sei. E eles arrastaram aqueles peixes para a praia, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Foi maravilhoso. Meninas, foi maravilhoso o tempo que nós passamos com vocês aqui. Esses 6 meses de palavra, de choro, de riso, de ir mais fundo na palavra de Deus, de pescar algo que talvez nós nem soubéssemos que existia no reino. Mas é só o princípio. Amém? Não vai terminar por aqui. Agora os discípulos, Pedro já havia sido convidado por Jesus algumas vezes a largar a pescaria de peixes e pescar homens. Mas aqui definitivamente Pedro larga o seu ofício secular e ele vai ser definitivamente um pescador de homens. E agora ele começa um processo. Escute o que eu vou dizer para você. Ele começa um processo de ser discipulado por Jesus durante 3 anos. Foi algo maravilhoso que ele viu naquela manhã, mas era só o início, entende? Foi algo maravilhoso que nós vivemos aqui nesse tempo, mas é só o início, entende? Você é discipulado para discipular outras pessoas. Você foi chamado para ser multiplicador no reino de Deus. Você começou uma história e talvez você ainda esteja se perguntando: o que mais? Lança redes. Não para. Caminha. Não desista. Eu tenho certeza que você vai, para a glória de Deus, pescar, edificar, transformar muitas pessoas que estão junto com você e perto de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir ao pastor Anderson para subir. Ele vai orar por nós e nós podemos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos permitiu pescar durante esse tempo, de tudo quanto Ele nos permitiu viver, para a glória do nome dEle. E eu não sei se a sua rede está vazia. O nosso convite é para que você venha receber também da parte de Deus.